um assunto muito importante, o bullying. Nós sabemos que os conflitos entre crianças e adolescentes, claro que é comum, adultos também, não é essa a questão. Porque trata-se de uma fase de insegurança também das crianças e autoafirmação. Porém, é preciso estar atento quando os desentendimentos das crianças, dos adolescentes, são frequentes e partem para humilhações. E aí é que o bullying se prolifera. Você já foi vítima de bullying? Não, eu não. Sim, né? Por ser gordinha, em todo lugar, olhar feio, às vezes trocadilho, né? Complicado. Tinha, toda a vida teve. Por quê? Mas não sabia que era bullying. É que hoje tá meio difícil, né? Mas já passei por isso, assim, já. Você sabe exatamente o que é o bullying? Bullying é o termo usado para descrever um conjunto de violências, como agressões ou intimidações, tanto físicas, verbais ou psicológicas, que são realizadas de forma isolada ou por um grupo de crianças e adolescentes em um ambiente, geralmente escolar, e que se repetem com certa frequência. As práticas consideradas bullying não são novidade. Insultos pessoais, expressões preconceituosas, apelidos pejorativos, piadas maldosas, xingamentos e até ataques físicos são alguns dos exemplos. É sério, muito sério. Mas antigamente a pessoa levava mais na brincadeira, na esportiva. Acho que diz que não tinha tanta coisa séria como hoje, né? O teu amigo tratou você igual me tratava de ego por causa do meu cabelo muito grande. Aí, o que aconteceria? Aí, meu pai falava, deixa eu falar. Que a Bíblia fala, o inimigo, nós temos que orar por eles. Então, e hoje é um pouco, a desobediência está mais. Não sei, assim, falar o porquê que aumentou tanto. É que eu acho que as pessoas levam muito mais a sério a forma, tanto quanto falam, quanto como você recebe. Antigamente, na brincadeira ali de amigos, a gente não levava tanto a sério. Hoje a gente parece que é muito mais afetado, principalmente depois dessa pandemia que a gente ficou em casa, preso. Parece que sai na rua, a gente se sente mais afetado com isso, com as palavras que as pessoas falam. Difícil, né? A gente ver as pessoas fazer bullying com as crianças, somente com as crianças, né? Na creche falaram que ele só podia, ele só ia ser bonito se ele fosse loirinho do olho azul. Ele passou maisena no corpo e falaram. Aí eu fui explicar que não, quando é assim, nesse tipo de maldade, eu acho errado, que é o pai e a mãe que ensina. Acho ridículo quem faz, né? Porque quem sofre acaba sendo afetado psicologicamente, né? Então leva aquilo pro resto da vida. Às vezes você faz uma brincadeirinha, pra você não é nada, mas pra quem sofre com o bullying é muito complicado. Isolamento social, perda de motivação, piora no rendimento escolar e traumas psicológicos são alguns exemplos do que o bullying pode causar em crianças. As consequências dessa violência podem ser devastadoras. Aos poucos, a vítima perde a vontade de frequentar a escola, apresentando faltas, e as notas começam a cair. A criança ou adolescente pode apresentar sintomas de estresse, ansiedade, depressão, ataques de pânico e agressividade. Alguns sinais rápidos e mais visíveis aos pais ou responsáveis são o isolamento, a tristeza constante e a mudança de humor. Estes são alguns dos sinais e é preciso dizer que antes, na época em que eu era criança, e muito provavelmente você que está me assistindo era criança, não se falava de bullying como é se discutido e falado hoje. As brincadeiras sempre aconteceram, as de mau gosto também sempre aconteceram, ofensivas, crianças choravam. Eu lembro de amiguinhos que saíam da sala chorando por conta dessas brincadeiras, mas não sabia caracterizar o que era um bullying. E aí cresce adultos, monstros, revidando tudo aquilo que sofreu quando criança. Mas, claro, para falar sobre este assunto, nós convidamos duas profissionais aqui, especialistas em educação. Estou com a Maria Carolina Lolli, ela é neuropsicopedagoga, está sempre aqui com a gente. E nós convidamos hoje também a Caroline Vargas, que teve um espacinho na agenda dela, maravilhosa, e está de volta aqui no programa para falar sobre isso. Meninas, bem-vindas, viu? Obrigada por vocês estarem aqui. E a pergunta é exatamente essa: como que nós, pais, podemos identificar
que os nossos filhos possam estar sofrendo algum tipo de bullying. A gente viu algumas características aqui, mas sabemos que nem todas as crianças reagem da mesma maneira. Vou começar com você, Carol, que é psicóloga, que tem um trabalho muito bacana com as crianças. Como que a gente percebe? É importante a gente destacar que o bullying é uma prática que sempre existiu. Sim. Poderia não ter esse nome, né? Que vem de uma palavra inglesa, enfim, que fala sobre o agressor, sobre o valente, né? Que usa a força, usa a violência psicológica, a forma, às vezes, de desenho, o bullying escrito ali, né? Pichando nos muros das escolas. Então, o que é esse bullying, né? E aí também é importante falar o que não é, porque assim, muitos, como a gente viu na entrevista, acabam falando assim, ah, mas na minha época aconteceu, lá atrás eu também sofri. É muito importante, pais, perceberem a seguinte situação, a frequência e a intensidade. Isso vai determinar se é bullying ou não é. Então, você saber, colocar o teu filho nessa situação, isso é recorrente, ou seja, né, e que intensidade que isso vai fazer é um ótimo sinal para nós, como, né, pais, primeira coisa, identificar. E depois a via de regra, então, primeiro é conhecer e depois a via de regra é como eu posso identificar, que é pelos comportamentos e também eu acredito, e aí eu acho que é muito legal, é a questão da relação, né, dessa relação do pai e do filho, né, perguntar. Para falar. Isso é essencial. Porque não é toda criança que verbaliza. Exatamente. Eu estava escutando a Carol falar. Cada criança reage de uma forma diferente. Às vezes, a criança, por estar sentida com aquilo, magoada com essa situação, ela acaba se expressando, se comportando de uma forma mais alegre. Ou ela se fecha totalmente, né? Então, cada criança reage de uma forma diferente. Por isso que nós, enquanto pais, precisamos conhecer todas as particularidades dos filhos. E os professores das escolas também. Só que a gente sabe que é muito difícil isso hoje em dia. É isso que eu ia tocar nesse ponto, porque os pais estão no mercado de trabalho, terceirizou a educação para a escola. Exato. A escola pode ser... Porque, ao que me parece, às vezes eu penso que a escola está atenta a isso, mas nem sempre, de modo como deveria, né, a esse tipo de brincadeira. E essa percepção acaba ficando, às vezes, deixada de lado. É preciso dizer que esses tipos de brincadeira, quando não aceito pela criança, pode transformar adultos extremamente perigosos e casos de violência que a gente tem visto hoje é consequência disso também, ou não? Isso. Total sentido. A OMS ela já determina que o bullying hoje é uma calamidade. Olha né? Isso. Já está a Organização Mundial da Saúde, ela já diz sobre essa violência, né? Então já está uma calamidade. E recorrentemente isso acontece na escola. Então a escola, ela é fundamental, não que ela é culpada por isso, não. Mas ela é fundamental para saber como reagir nesse tipo de situação. Então, ali aquele ambiente, né? Principalmente é importante falar que o bullying acontece entre pares. Então, não é um professor caçoando de um aluno ou vice-versa, né? Isso são outros tipos de violência. O bullying é entre as crianças, né? É aquele amigo que esconde sempre o material escolar e toda a sala, porque o bullying tem 3 pilares. Tem o agressor, né? Que é o valente. Tem a vítima, que é aquela como a Ana disse aqui, que é a pessoa que às vezes pode reagir de diversas formas, né? E tem quem? A plateia. Porque ele sempre faz na presença de outras pessoas. Ela quer o show. Ela quer a atenção. E às vezes a gente, nós damos muito mais atenção para aquela criança, para aquele adolescente que está sofrendo o bullying, do que para a pessoa que pratica, para o agressor. Né? E essa pessoa também precisa de atenção. É isso que seria a minha questão, porque quem está fazendo Exato. bullying também é uma pessoa que precisa de cuidado. Exatamente. Talvez mais. Talvez mais. E a pessoa que está assistindo, a plateia, como a Carol disse, também precisa ser orientada, né, para que isso pare de alguma forma. Né? Então, lembra da nossa época, que eu vou te pegar na saída? Sim. E aí se formavam aqueles grupos, é igual um ringue mesmo. Sim. Então, quer dizer, quem ia bater queria isso. Sim. Né? Como que lida com isso? Pois é, a conversa ainda é a melhor alternativa, né? Mas hoje em dia é tão difícil conversar com essas crianças, Andréia, porque assim, elas não conseguem te ouvir, elas não têm discernimento para te ouvir e, infelizmente, elas estão sofrendo múltiplas bombardeios aí, né? Da tecnologia, do celular, dos grupos, de tanta coisa que a gente vê. Até mesmo esses dias teve um boato sobre um atentado. Né? Agora Tudo a isso imprensa está até abominando Exatamente. esses tipos de coisa, porque por causa disso, dessa plateia que a molecada tem feito. E fomenta. Fomenta. Fomenta e isso vai aumentando, né? E
como que a gente, poxa vida, aí chega nesse ponto, porque uma criança não nasce fazendo bullying. Ela não nasce, né, fazendo isso, mas ela passa a fazer. Vamos lá, aonde que os pais, o que que acontece? É dentro de casa? É o meio em que ela vive, Carol? São inúmeros fatores, né? Ele pode ser aquela pessoa que ela está cometendo bullying, mas por uma situação, ou seja, aquela criança que ela aprendeu pela modelagem do comportamento, então uma família totalmente agressiva, mais violenta, e isso se normalizou para aquela família, esse comportamento, e ele acha que pode ser, isso é um dos fatores. Outro que ele está passando por uma situação muito difícil, né? E aí ele tenta, naquele ambiente onde ele encontra pares iguais, a se tentar ali chamar atenção, tomar ali a postura para si, né? Eu consigo, eu faço, pode ser. E também tem a questão da perversão, né? E aí como pais identificar? Eu acredito que... Pois é, ele não se percebe. A vítima é muito mais fácil, porque ela vai se isolar, as notas vão cair, ela vai ter pânico para ir para a escola, né? Agora, os valentes, digamos, os valentões, eles normalmente são crianças que têm uma beleza atípica, que não tem muito limite estabelecido em casa. Então, isso é importante como mãe perceber, porque como a minha filha, ela super se socializa, eu não chamo a minha atenção que a minha filha pode estar cometendo bullying. Então, é importante nós pais não percebermos só quando os nossos filhos são vítimas, mas também quando são agressores. Pois é. E a conversa. E aí que a Maria Carolina, como neuropsicopedagoga, imagino que tem aos professores lidar com essa família, que é uma família doente. Exatamente. E aí chega aquele impasse. Como que você conversa com a família, sendo que a família chega para você e fala assim, mas em casa, meu filho não é assim. Em casa, meu filho é perfeito. Assim. Em casa, meu filho não faz isso, né? Porque a gente não tem essa percepção das crianças que estão em casa. A maioria das crianças que passam por esse tipo de situação hoje, André, são aquelas crianças mais fechadas, que não têm essa convivência familiar, que não tem aquele tempo de conversa com a família, que não tem tido orientação de casa, sabe? E aí essa coisa acontece. Sabemos que, vamos agora para o lado da vítima de novo, porque a gente vê que um agressor, ele tem, claro, esse circuito que o deixa tadinho desse jeito, que é mais difícil mesmo, eu acho isso. E como que a gente fala para os nossos filhos, para não estimular esse ódio também, porque você vai falar, ele é o amiguinho que é o problema, é um discurso pesado, né? Eu falo porque eu tenho uma criança de 12 anos em casa, às vezes eu falo, como que eu vou falar com uma criança de 12 anos? Eu falo, filho, tem que entender que o circuito que ele vive lá é diferente do nosso, né? Se isola, sai. Qual que é o melhor discurso para essa criança? Olha, eu vejo a questão da família, primeiramente, trabalhar empatia. Pois é. A empatia, trabalhar a questão e também da defesa. Poxa, se você viu que algum colega teu está sendo exposto, não fica dando plateia para quem está expondo. Conta para a professora, procura a direção, tenta ajudar, porque pensa, se coloque no lugar daquela pessoa. Será que seria engraçado se todo mundo risse de você? Como que você se sentiria, filho, se você fosse, né, a vítima? Né? Então, assim, procure defender, dar voz, porque às vezes o teu amigo, ele sabe se posicionar, mas naquela situação, ele se colocou em perigo e ele não tem alternativas, não tem habilidades ali. Então, assim, nós, como família, podemos estimular os nossos filhos a ser essa plateia que ergue a voz, que essa plateia que se posiciona, porque muitos dos nossos filhos, quando eles são plateias de situações assim, eles têm medo de se posicionar e eles serem a vítima, a próxima vítima. Exatamente. Então, procurar, né, os professores, a coordenação. Se colocar no lugar do outro, né? Isso é o fundamental. Ensinar isso. Que nós não temos isso, nós não temos ensinado da maneira correta. Muito se fala sobre o diferente, né? Mas pouco se fala sobre isso dentro de casa. Isso que é o fundamental. Discurso, né? No jantar de hoje, para que os filhos, os papais estiverem em casa, porque nós sofremos as consequências disso tudo. Nós todos, né? Sofremos isso. Maria Carolina Lolli, mais uma vez, obrigada. E Carol, obrigada por você estar aqui de volta, viu? Muito obrigada. Gente. Até breve, né? Por mais assuntos que envolvam a educação dos nossos filhos, que sempre é muito importante, né? Falando aqui sobre bullying.